Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a contra-história da filosofia, essa contra-história da filosofia baseada ali no trabalho do filósofo francês Michel Onfray, uma outra perspectiva, uma outra luz ali jogada sobre a história da filosofia. Estamos na nossa 12ª aula, estamos tratando aqui desse livro, primeiro livro da contra-história da filosofia, chamado de As Sabedorias Antigas, que vai tratar ali de 6 tempos. Vai tratar, começando do Leucipo até o epicurismo romano. Então, por aí vai. Vai falar da teoria atômica, do Leucipo, do Demócrito, vai falar também da filosofia cínica, vai falar da filosofia cirenaica, vai falar também do Epicuro e dos seguidores de Epicuro. Então essa obra, As Sabedorias Antigas, procura trazer a filosofia sobre uma outra perspectiva, conforme eu já venho falado para vocês aí. Se tiverem dúvidas do que é uma contra-história da filosofia, assistam às aulas anteriores que vocês vão entender. Então estamos falando do primeiro tempo, e o primeiro tempo, né, é intitulado Traços de Átomos em um Raio de Luz, o materialismo abderitiano. Então, por que o nome desse primeiro tempo é Traços de Átomos em um Raio de Luz? A gente vai entender isso na aula de hoje. Por quê? Porque isso tem a ver com a teoria atômica, tanto de Leucipo quanto de Demócrito. Como que eles chegaram a essas conclusões? Mas o mais importante ainda é justamente tentar entender quais foram as consequências dessas descobertas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. 12ª aula, vamos falar sobre a realidade dos simulacros. O que é um simulacro? O simulacro é como se fosse uma imagem que, de certa forma, ali dentro da teoria atômica, tanto de Leucipo quanto de Demócrito, é uma imagem que é emanada ali, digamos assim, do fenômeno ou do objeto, conforme a gente vai ver. Então estamos no capítulo 1 da obra, que justamente se intitula Leucipo e a Alegria Autêntica. Lembrando que o objetivo da contra-história da filosofia é trazer justamente esses autores que vão falar da alegria, que vão falar do prazer, que vão justamente trazer uma perspectiva materialista, abraçar o corpo e não condená-lo, como teria feito uma filosofia idealista na perspectiva do Michel Onfray. Então, dentro da concepção de Leucipo, só há átomos, vazio e movimento no mundo de Leucipo. Então, nesse mundo aí que Leucipo desenvolve, nessa metafísica, nessa ontologia, que é justamente essa forma que Leucipo descreve o mundo real, o que há aqui nesse mundo? Só há átomo, vazio e o movimento desses átomos no vazio. Então, esse é o mundo, digamos assim, materialista, tanto de Leucipo quanto de Demócrito. A gente vai ver que a filosofia de Demócrito também vai seguir essa linha, apesar de trazer outras questões ali que a gente vai ver mais para frente. Somente nesta concepção se expressa a radicalidade de um pensamento que não precisa de elementos mágicos para explicar o mundo. Então, dentro dessa perspectiva trazida por Leucipo, segundo o Michel Onfray, a gente já pode excluir um monte de coisa. A gente já pode excluir as fábulas, os mitos, as religiões e por aí vai. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma perspectiva materialista do real, uma perspectiva materialista da realidade que não precisa de nenhum encantamento mágico, de nenhuma magia, nenhuma historinha para fazer, digamos assim, o mundo funcionar. Você não precisa inventar nada, porque está tudo aqui nesse mundo, tudo ali materialmente à tua disposição. Ali, o mundo é formado de maneira material, justamente por átomos e vazio. E é disso que você precisa para entender a realidade, entender os fenômenos, entender as coisas. Não precisa ficar inventando um monte de história para tentar explicar o mundo e por aí vai. Então, Michel Onfray justamente considera Leucipo o primeiro filósofo da contra-história da filosofia, justamente por trazer essa perspectiva, mostrar que o mundo ele é reduzido à matéria e não precisa de mais nada além disso para poder ser explicado. Precisa de uma explicação dizendo assim, então, sei lá, há um Deus que criou a matéria? Não, você não precisa dessa explicação. Porque o que você precisa é somente entender que o mundo é feito de matéria e justamente viver a sua vida a partir dessa concepção. E segundo Michel Onfray, o trabalho da ciência, a física moderna, a física contemporânea, se fala física moderna, na verdade, que é a física quântica, a física relativista e o trabalho também da química moderna, de certa forma, não vão mostrar que essa ideia está errada. Embora hoje a física tenha descoberto ali que a própria matéria também é formada de energia, a gente poderia se questionar se isso realmente entra dentro dessa teoria materialista de Leucipo.
Mas isso é uma outra história, uma outra questão. Mas de maneira geral, o mundo ainda pode ser reduzido à matéria e explicado a partir dela. Então, para Michel Onfray, quando Leucipo cria essa concepção, ele automaticamente demite todas as fábulas, os mitos e as religiões. Você não precisa de nada disso para explicar o real, não precisa inventar essas fantasias, digamos assim, para descrever o mundo, escrever o comportamento, a ação das pessoas, escrever a ética, a moral e a política e por aí vai. Não precisa. Esse mundo material dado pelo Leucipo, ele por si só é suficiente para a gente compreender como funcionam as coisas. Essa concepção é a data de nascimento de uma filosofia que não precisa de mitos, fábulas e religiões para explicar o mundo. A gente sabe que, quando se fala em filosofia ocidental, se pergunta quando surgiu a filosofia ocidental? De maneira geral, se fala filosofia ocidental surge no século VI a.C., lá com o trabalho de Tales de Mileto, que justamente esse trabalho desses primeiros filósofos ditos pré-socráticos, pré-socrático é um termo, como vocês já sabem, que, de certa forma, o Michel Onfray detesta, porque, na verdade, também é uma perspectiva nietzschiana, e o Nietzsche também vai justamente evitar usar os termos pré-socráticos. Ele vai falar, na verdade, de pré-platônicos, mas isso é uma outra história. Mas, de maneira geral, a gente vai trabalhar mais a questão dos pré-socráticos, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas esses autores ali, os primeiros autores da filosofia, procuraram justamente explicar o mundo através da razão, sem de certa forma, utilizar ali mitos, fábulas, a religião, para explicar como funcionam as coisas. Não que eles não concordassem com o pensamento mitológico, a religião, mas eles procuraram justamente explicar o mundo utilizando apenas a razão, sem recorrer, digamos assim, a artifícios mágicos. Mas pro Michel Onfray, essa data, digamos assim, de demissão dos mitos, das fábulas, vai começar lá justamente com o Leucipo. Então, por isso que essa contra-história da filosofia se inicia com Leucipo. Por que não com Tales de Mileto? Porque o Tales de Mileto ainda identificava, de certa forma, aquela água como algo divino, como algo sagrado, e por aí vai. O Leucipo, de certa forma, aqui, ele não vai adotar essa concepção, pelo menos não que a gente saiba, tá? E, de certa forma, explicar o mundo ali pela matéria, pelo átomo, ainda vai, digamos assim, em direção àquilo que a própria ciência vem fazendo descobertas atualmente. Então não é uma coisa que contradiz, digamos assim, aquilo que a ciência vem trazendo. Então essa é a ideia, tá? Então Leucipo é o primeiro autor dessa contra-história da filosofia justamente por trazer esse pensamento materialista, por trazer essa filosofia de cunho materialista. Como funciona, então, a questão desses átomos? O átomo em grego, acredito que vocês saibam, significa indivisível. O átomo é uma partícula indivisível, é isso que significa a palavra. E é justamente nessa concepção que os filósofos atomistas pensavam antes lá do surgimento da física, obviamente, porque os filósofos achavam que o átomo era aquilo que formava todas as coisas, formava a matéria, e chegava um ponto que ele não podia ser mais dividido. Por isso que o nome é átomo, que é indivisível. Hoje, a química e a física, elas dividiram esse átomo. A gente sabe que o átomo é formado por prótons, nêutrons, elétrons, e esses são formados por quarks, bósons e por aí vai. Só que a grande questão é que os filósofos gregos falavam de um átomo como uma matéria última que não podia ser dividida, algo indivisível. O que os físicos chamaram de átomo, que surgiu ali com o trabalho do John Dalton, se eu não me engano, na verdade, aquilo que ele chamou de átomo não é o mesmo átomo que o átomo de Leucipo. O átomo da física hoje não é o mesmo átomo que o átomo dos pré-socráticos, porque o átomo dos pré-socráticos é um átomo indivisível e o átomo da física é divisível. Ah, mas então quer dizer que isso contraria a teoria de Leucipo e Demócrito? Não. Por quê? O que na verdade foi feito é que os físicos deram um nome de indivisível para algo divisível. E não era isso que os filósofos Leucipo e Demócrito, por exemplo, defendiam. Eles falavam, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dividir a matéria. E esse é o átomo. Os físicos encontraram uma partícula pequena e chamaram de átomo. Mas eles não se atentaram que essa matéria que eles descobriram poderia ser dividida. E por aí vai. Então, quando a física descobrir realmente, se é que vai descobrir, a última divisão da matéria, esse sim vai ser o átomo de Leucipo e Demócrito. Então, beleza.
Os átomos se organizam e produzem simulacros. O que que são simulacros? Simulacros são imagens que esses átomos, digamos assim, mandam. E como que funciona essa questão de simulacro? Para que ele tem que ficar falando de simulacro? Qual que é a utilidade do simulacro? Isso aí vai dentro da teoria do conhecimento dessas filosofias atomistas. Como é gerado o conhecimento? Como eu vejo? Como eu sinto o gosto das coisas, o sabor, como eu escuto, quando eu toco uma coisa, o que que eu estou tocando? Então, de certa forma, quando a gente tem todas essas sensações, nós temos a sensação não do átomo puro, mas nós temos a sensação de um simulacro que é mandado por esse átomo. Então, por exemplo, quando eu vejo um determinado objeto, são os simulacros desses átomos que estão enviando, digamos assim, uma mensagem para a minha percepção, para a minha visão. Mesma coisa, quando eu estou degustando um objeto, quando eu estou comendo algo, eu estou sentindo o simulacro desses átomos que formam o gosto dentro da minha boca. E por aí vai. Então, essa é a teoria do conhecimento dos pré-socráticos. De Leucipo, Demócrito também, de certa forma, ele dos atomistas. Hoje a gente sabe que dentro da biologia, dentro da física, essa ideia está equivocada. Por quê? Porque como que eu vejo um objeto? Não é que o objeto manda um simulacro para meus olhos, é que eu preciso de um feixe de luz que bata no objeto, e daí o feixe de luz se reflete nos meus olhos, e a partir disso que eu tenho a imagem do objeto, que é gerado pela luz. Mas, obviamente, os pré-socráticos não sabiam dessa ideia do raio de luz, eles nem imaginavam que a luz funcionava justamente para a gente ver as coisas, para a gente distinguir as cores e por aí vai. O que mais? Os átomos são infinitos, ou seja, há uma infinidade de átomos, eles se associam de acordo com a sua forma. Esses átomos ali, eles não têm a mesma forma, eles têm formas diferentes, formas geométricas diferentes, um mais lisos, um mais ásperos, um mais quadrados, outros mais redondos, e eles vão se organizar pela sua forma, pela sua ordem, ou a maneira como eles estão ordenados, e pela disposição, aqueles que conseguem se encaixar melhor com os outros. É quase como se fosse ali você montar umas pecinhas de Lego. Esses são os átomos ali, para Leucipo, Demócrito e os outros atomistas. São pecinhas que vão se encaixando e vão formando as coisas. Mas as características principais desses átomos aqui que a gente pode reter nessa aula é justamente essa questão do simulacro, que é justamente a imagem que esses átomos mandam e possibilitam a minha percepção. Então vejam, a teoria atômica do Leucipo, ela permite explicar um monte de coisa, e na verdade ele não termina aqui, porque na verdade a teoria do Leucipo ainda vai desembocar numa teoria sobre a alegria, sobre uma teoria hedonista, que justamente surge dessas perspectivas atomistas. Então o materialismo por si só ele consegue explicar o mundo. É claro que muita gente poderia falar assim, mas é a questão da alma, então você não acredita na alma, mas esses próprios átomos, segundo os atomistas, formam a própria alma, ou seja, você não precisa de uma explicação, digamos assim, envolvida no mito ou na religião para explicar a alma. Você pode usar o próprio conceito de átomo para tratar dessas questões. O movimento dos átomos ocorre no vazio. Esse vazio para o Leucipo, para Demócrito, é aquilo que os filósofos antigos chamavam de não ser. Os filósofos pré-socráticos consideravam que o não ser não existe. Parmênides, por exemplo, fala que é impossível falar do não ser. Dentro da perspectiva de Leucipo e Demócrito, é possível falar do não ser, porque o não ser é o próprio vazio. Porque como que funcionam as coisas? As coisas são formadas por átomos. As coisas são junções de átomos. Mas, para haver uma junção do átomo, para ele poder se conectar com o outro e poder se separar, tem que haver o vazio, que justamente é no vazio que eles vão se locomover. Pense, por exemplo, na ideia de um estacionamento. Se o estacionamento está cheio de carro, não tem onde você colocar o teu carro. Mas, se tem espaço vazio no estacionamento, você consegue estacionar. Com o átomo é a mesma coisa. O átomo vai se mover aonde está vazio e aí ele vai formando todas as coisas. Então é justamente essa teoria atômica que o Leucipo desenvolve. E o vazio é o não ser. A necessidade identifica-se com o destino, que é redutível à matéria. Essa teoria atomista também cria assim uma ideia relacionada à necessidade e ao destino. O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que tem que ser e não pode ser de forma diferente, ou seja, é necessário que as coisas sejam assim. Então, os filósofos acreditavam que, de certa forma, esses filósofos atomistas, que como que as coisas elas se juntavam? Havia um choque entre os átomos, eles se batiam, se colidiam uns com os outros, e eles acabavam formando as
coisas. Então, segundo algumas perspectivas, se nós conhecermos o movimento desses átomos, nós saberemos o que esses átomos irão formar, portanto, a gente pode predizer o acontecimento das coisas. Essa é uma teoria conhecida como mecanicismo, que foi desenvolvido lá na ciência moderna, lá na época de Newton, de Leibniz, de Galileu, começa a ideia do mecanicismo. Os físicos acreditavam que, conhecendo o estado atual do universo, todas as suas variáveis, você poderia predizer qual é o estado futuro. Por quê? Porque o estado atual vai causar o estado futuro, ou seja, a gente pode prever o que vai acontecer no futuro. Então, por isso que essa teoria atômica, ela cria mais ou menos essa ideia aí, digamos assim, de uma predestinação, no sentido de que o que acontece hoje é relacionado ao movimento dos átomos, mas o que vai acontecer no futuro se deve justamente a esse movimento atual. É o movimento dos átomos de hoje que vai gerar as coisas no futuro. Então, se a gente puder conhecer o estado das coisas hoje, poderemos conhecer as coisas como serão. Então, essa é uma das características também dadas à ciência. Qual é o papel da ciência? Fazer previsões. A ciência tem o papel de prever qual será o futuro. Mas hoje a gente sabe que essa perspectiva mecanicista foi, de certa forma, abandonada, principalmente por ideias ali da matemática, da probabilidade e principalmente por causa da teoria do caos, que justamente vai trazer ali a ideia do efeito borboleta. O bater das asas de uma borboleta na China pode causar um tufão nos Estados Unidos. Então, uma pequena coisinha, às vezes, ali pode modificar o curso das coisas. Então, conhecer o estado aqui atual do mundo não é o suficiente para eu dizer como o mundo vai se desenvolver, porque às vezes pode ter uma coisinha ali que vai mudar todos os acontecimentos. Então, mas vamos pensar que nessa época não existia a teoria do caos, não existia uma matemática probabilística ainda, e então eles tinham essa ideia que o movimento dos átomos gera o estado de coisas e esse estado de coisas ele acontece necessariamente. Um átomo bate no outro, ele vai para uma direção. Você pode calcular essa direção e saber o que vai acontecer no futuro. Então por isso que a necessidade e o destino são ideias que estão interligadas dentro dessa teoria atômica, que mais uma vez se reduz à matéria. Os simulacros são películas imperceptíveis que emanam dos objetos e penetram no corpo através dos orifícios. Então, aqueles simulacros, aquelas imagens que eu havia falado para vocês, digamos assim, são imagens que saem desses objetos, que saem dos fenômenos e elas vão penetrar no nosso corpo através dos nossos orifícios. Ou seja, na visão, elas penetram o olho, elas vão entrando no olho, na boca, elas vão penetrando, digamos assim, na língua, na boca e por aí vai. E aí você vai tendo a sensação. Então são átomos ali que emanam imagens e essas imagens, que são materiais também, elas vão entrando dentro do nosso corpo e a gente tem a sensibilidade. A verdade, dentro da teoria atômica de Leucipo, está nos fenômenos. O que você precisa conhecer sobre o mundo está no mundo. Você não precisa ficar inventando uma coisa fora do mundo. Não precisa ficar inventando um paraíso. Não precisa ficar inventando um Deus. Não precisa ficar inventando o mundo das ideias. Não precisa ficar inventando nada. A verdade está nos próprios fenômenos. E, dentro dessa perspectiva materialista, a ciência ela é possível porque ela é um estudo justamente sobre os fenômenos, sobre aquilo que o mundo é, sobre a maneira como o mundo se mostra. A própria substância do mundo, digamos assim, ela é material e, portanto, ela está aqui para ser analisada, para ser estudada. De onde que eles tiram essa teoria? De onde que eles tiram essa teoria atômica? Você pode parar para se perguntar. O Leucipo, o Demócrito, eles estão lá no século IV a.C., século IV, século V a.C. De onde que eles tiram essa teoria dos átomos? Muitos alunos me perguntam, nossa, professor, eles não tinham nem microscópio naquela época e eles desenvolveram uma teoria dos átomos? Como que eles chegaram a essa conclusão? Da onde que vem essa teoria? E essa teoria vem justamente da dança das partículas em um raio de luz. Como assim? Esse é o título, na verdade, do nosso primeiro tempo, né? Dança das partículas em um raio de luz. Por quê? O que isso tem a ver com essa teoria dos átomos? Porque assim, lá na Grécia, na época do verão, nos momentos de calor, as pessoas elas se retiravam para algumas casas, digamos assim, mais escuras, que eram mais frescas. Em algumas dessas casas haviam frestas, digamos assim. Você tem, por exemplo, uma janela. Você abre uma fresta e nessa fresta a luz vem e entra dentro da casa. Então, imagine assim, um feixe de luz vindo e entrando dentro de uma casa escura, tá? Você abre a janela um pouquinho, abre a porta, entra um feixe de luz.
E muitas pessoas percebiam que nesse feixe de luz você conseguia ver a dança de poeira. Você via as poeiras, as partículas dançando ali por causa do vento, por causa do ar, etc. Elas estavam ali dançando naquele feixe de luz. Mesma coisa, você pega, por exemplo, ali um quarto escuro, acende uma lanterna. Você vai começar a ver umas partículas também, de certa forma, dançando ali, se o lugar tiver poeira e por aí vai. Provavelmente foi disso que eles tiraram a teoria atômica. Por quê? Porque eles começaram a se perguntar, será que todas as coisas, será que meu corpo não é feito dessas poeirinhas também? E será que essa poeirinha não é feita de algo? Se a gente pudesse dividir essa poeirinha, esse pozinho, será que a gente não chegaria ainda numa outra forma da matéria? Então, provavelmente foi disso que eles tiraram a ideia do átomo, a teoria atômica. Beleza, pessoal? Então, hoje, né, nós demos mais uma aulinha ali sobre a teoria de Leucipo, sobre o átomo, e essa perspectiva atômica, ela é importante, conforme eu já falei na aula anterior, porque a partir dessa teoria atômica é onde é desenvolvida, por exemplo, todas as teorias hedonistas. Parece que todos os filósofos que desenvolvem um atomismo acabam desembocando numa teoria hedonista, numa teoria do prazer, numa teoria eudaimonista, uma teoria da felicidade também, que é isso que interessa a obra do Michel Onfray. Lembrando que ele tenta responder aquela pergunta que ele faz lá no início, lá no preâmbulo: o que pode o corpo? O que pode o nosso corpo? Então essa contra-história da filosofia é como se fosse para responder essa questão e também outras questões. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ética dentro da filosofia do Leucipo. Então por hoje é só, pessoal. Um grande abraço, até o próximo encontro.